Senhoras e senhores, está começando mais um Pode Contar e eu, Carlos Júnior, da Confib Contabilidade, te convido para você assistir e compartilhar e curtir mais um conteúdo. Estamos aqui não uma, nem duas, nem três, nem quatro, mas estamos aqui pela 26ª vez para trazer conteúdo e levar você a administrar e entender o seu negócio de forma diferente. E hoje, nada menos nem mais importante, eu tô com um cara aqui que já nos conhecemos de longa data, ele faz um trabalho sensacional para a Confirp. Você vai ter oportunidade, ele vai colocar as redes sociais dele, vai colocar os contatos dele, você vai ter oportunidade de conhecer um pouco mais o trabalho dele. E ele vai falar hoje sobre assessoria de imprensa. É o Paulo Celli, acertei? Exatamente, o Celli, o Celli meio italianado, cara. A gente falou Celli, mas tem muita gente que fala o Celli, que daí fala que é passarinho italiano ainda, né? Mas eu, qualquer jeito me chamando, tá ótimo, entendeu? Tá certo. Eu falo. Paulo... Prazer, Carlos, sensacional. Eu tô muito feliz de estar nesse programa, porque você sabe que quando começou, eu tava lá, né? No dia que decidiram esse nome, eu lembro que a gente começou a falar, mas qual pode ser o nome? Daí surgiu, você pode contar. Eu falei, é bem legal esse nome Pode mesmo. contar, é um nome chamativo, né? Pode eu contar costumo com falar... a Confip, né? Porque ela sempre ajuda você. Pode contar porque é uma empresa de contabilidade e tem toda uma relação em cima disso, esse nome. Pode contar para outras pessoas, pode contar ali para os seus amigos, seus colaboradores, seus líderes, né? Pode contar com a gente, que a gente está aqui para poder ajudar e colaborar com o crescimento do seu negócio. Exato. Se não puder contar, passa o link só. É isso aí, daí já tá compartilha. Contando. Já resolve o problema. Exato. Compartilha aqui e deixa com a gente que a gente resolve. A gente conta para você. Exatamente. Certo, Paulo? Paulo, cara, muito obrigado por você ter aceitado. Eu acho que falar de um tema que por muito tempo, né? E quando a gente fala principalmente de negócio, a gente percebe que poucas empresas se preocupam com essa questão da comunicação para o externo, né? Tem pessoas que se preocupam com a comunicação para o interno, que é super importante, mas a comunicação para o externo, poucas pessoas acabam se preocupando. E aí elas começam a perceber que elas têm uma grande dificuldade de fazer o posicionamento da marca, né? De ela ser vendida de uma forma diferente por aquilo que é dito, por aquilo que é escrito, né? E esse profissional no mercado, principalmente quando a gente fala de mídia, ele é muito bem requisitado quando a gente fala do assessor de imprensa, né? A Confirp, desde que eu estou na Confirp mais ou menos 13, 14 anos, né? Eu estou na Confirp há bastante tempo e eu vejo que a Confirp, ela trabalha isso de uma forma muito forte, essa questão da assessoria de imprensa, como vai se comunicar com o público. A gente tem uma reunião que acontece, né, Paulo, com a gente todas as sextas-feiras às 7h30 da manhã. 7h30 da manhã, gente. Que delícia. Vai poder discutir o que a gente vai se comunicar e eu vejo a preocupação da nossa diretoria executiva, eu vejo a nossa preocupação, a sua preocupação também, né, de qual é o público que nós vamos atingir, como que nós vamos falar, quais que é os filtros que nós temos que ter. E isso, cara, é alguém que está preocupado com o mundo lá fora, né? Não somente com o negócio, não somente com assuntos mais técnicos. E você é esse profissional, cara. E eu acho que você vai ajudar a nossa audiência a entender um pouco melhor do papel desse profissional, da função desse profissional e o que ele pode contribuir com o crescimento dos negócios. Com certeza, Carlos. A gente vê que o mundo deu uma mudança desde pós-pandemia, principalmente, pode falar, que começou a se valorizar muito mais a empresa que sabe se posicionar bem em comunicação. Só que com essa valorização também começou muito erros. A gente ficou muito sujeito, muito exposto a pessoas que estavam falando que não conheciam a fundo esse tema. Então, trazer conteúdos como esse é fundamentais. Porque a pessoa começa a pensar melhor sobre como se posicionar e comete menos erros. Vamos pôr um influencer para falar sobre minha empresa. Será que é esse o caminho? Será que eu não estou muitas vezes jogando minha empresa numa imagem que não é dela, que ela quer passar? Será que conecta? Será que conecta? Tem vários pontos. Será que eu estou falando com o meu público realmente? Será que eu não estou passando a informação errada? Será que eu não estou prejudicando mais do que ajudando a minha imagem? Sim. E é isso tudo que a gente faz um pouco com a assessoria de imprensa, cara. E tem uma frase que é muito dito assim na comunicação e o que eu acredito plenamente, né? Que quando você quer se comunicar com todo mundo, você acaba não se comunicando com ninguém. Exato. Né? Porque as pessoas elas têm formas diferentes, têm jeitos diferentes, têm ideias diferentes, né? Então, você como empresário, você como profissional, é importante você entender isso, até você mesmo como profissional. Às vezes você quer atender todas as necessidades e você acaba não atendendo nenhuma, né? E aí um profissional como o Paulo te ajuda a direcionar muito bem. E até é engraçado isso que você falou, porque hoje o que as pessoas pensam muitas vezes, vou fazer campanha paga no Google, ou vou
Instagram. Outro dia eu estava conversando com uma empresa grande que eu atendo na área farmacêutica, e daí todo mundo queria inventando as possibilidades de comunicação. Daí eu parei e falei, gente, mas a gente já perguntou para quem recebe a nossa informação onde eles estão? A gente já fez uma pesquisa para saber onde o dono de farmácia está, o que ele pesquisa. Como que eu chego nele? Como eu chego nele? Porque é fácil a gente ter uma visão ampla do que as pessoas estão fazendo, do que uma pessoa dá certo. Um cara que faz uma forma de lançamento de forma perfeita, igual o Érico Rocha, ele faz aquilo, é legal o que ele faz. Só que será que aquilo cabe para o meu negócio? Ou uma pessoa que vende tênis, é a mesma coisa com a empresa que vende contabilidade. A gente estava conversando na Confip sobre isso outro dia. Mas o que vende uma contabilidade? Será que é sair uma mensagenzinha no Google, já a pessoa vai falar, eu vou trocar minha contabilidade para essa? Não, tem todo um trabalho, tem toda a confiança. Se você for pegar as grandes marcas que a gente tem no mundo hoje, você pega uma Apple. Se comunica muito bem. Se comunica muito bem, ele tem desde o começo. E tem o quê? Tem a pessoa que foi a imagem da Apple por muito tempo. Claro. E que se comunicou muito bem. Se comunicou muito bem, sabia falar. Hoje a gente vai ter até uma matéria, se vocês não sabem, tem uma revista na Confip que chama Gestão em Foco. Acessem lá o site da Confip, tem lá a revista. Vai sair uma matéria falando sobre marketing de autoridade. E a gente cita um exemplo, que é o João Adib, da CIMED. É um cara que até pouco tempo ninguém conhecia. Ele conseguiu estabelecer uma imagem, ele conseguiu alavancar a imagem dele, que ele alavanca a empresa dele. Todo mundo sabe o que ele quer passar, a imagem que ele quer vender, e hoje ele é uma autoridade na internet. E quem pode fazer isso? Todo mundo pode, mas precisa ser direcionado. Seu direcionamento precisa correto. ser filtrado. Não dá para você falar tudo o que você pensa. Exato. Porque existe uma coisa que é a pessoa física e tem uma outra coisa que é a pessoa jurídica. Isso. Por mais que elas possam se conectar em alguns momentos, elas acabam se conectando porque a empresa ela tem um DNA ali do fundador, né? Exato. A gente teve um podcast aqui, você que ainda não assistiu, vai lá, procura a gente no Pode Contar, que a gente tem um podcast com o Reinaldo Domingos aqui, que é o fundador da Confirp, e a gente teve a oportunidade de entender que muita coisa que tem no DNA da Confirp hoje partiu do DNA do Reinaldo. Exato. E as empresas, elas normalmente elas vão ter. Só que quando ela começa a criar a independência dela, né, a personalidade jurídica dela, ela acaba se desvencilhando um pouco da pessoa física, né? Então, por isso que os profissionais são importantes para dar um direcionamento como pessoa jurídica. Só que esse exemplo que você falou é ótimo, porque a gente tinha o Reinaldo, e eu trabalhei nessa época do Reinaldo também. Eu tô na conferência, você falou que tá há 15 anos. Você é velho, meu. Eu tô quase 20 anos, né? Nossa! E olha que eu rodei de pneu murcho aí, que eu tô bem acabado ainda por cima. Não, mas então... Bem, pô. Tá bem. O Reinaldo, quando ele começou a fazer esse trabalho, a Confip cresceu pra caramba. E ele foi percebendo também que ele não queria só estar na Confip. Então, ele foi preparando a empresa para essa saída dele. Então, ele criou uma visão, ele criou um discurso, ele criou toda uma comunicação na Confip, que era a comunicação dele, o DNA próprio. Legal. E daí, Reinaldo sai, as pessoas que ficam continuam a falar sobre a Confip de forma apropriada. Você, Ricardo, o Richard, diretor executivo, o Elton Mota, as pessoas sabem como elas estão falando da Confip e sabem se portar nas redes sociais. Então, quanto a isso, a gente tem uma evolução, um crescimento que cria uma credibilidade da empresa que vende. Ah, mas vende direto? Não vende direto. É igual eu falei para você, não é vender igual o Google, é você alimentando cada dia uma pedrinha numa construção que a pessoa vai falar, na hora que ela precisar de trocar de contabilidade, ela vai falar, vou na Confip. Ninguém troca de contabilidade igual comprar roupa. Ando no shopping, vou lá, olho na vitrine, quero comprar essa roupa. Não, contabilidade é uma coisa que você fala, começa a ter um problema e você não sabe qual é a hora que a pessoa está com isso. Então, você está bem posicionado na mídia, ter um trabalho de XO, que para quem não sabe, XO é posicionamento de Google adequado, ter várias frentes interagindo para levar a pessoa para ter uma boa divulgação é essencial. Você ser lembrado na hora que a pessoa precisa é quando você vai vender seu produto. Legal. Na área de serviço, principalmente. Legal. Vocês perceberam, né, galera? A gente está falando com um cara aqui rodado. Segundo ele rodou com o pneu murcho, mas é um cara aqui rodado, que conhece do assunto e vai conseguir colaborar. Então, não saia daí. Curta, compartilhe e nos acompanhe aqui. Paulão, explica pra galera, como que você entrou nesse negócio de assessoria de imprensa? O que é assessoria de imprensa? Fala pra gente um pouquinho aí pra galera entender um pouco desse processo. É até engraçado, eu entrei na assessoria de imprensa para não morrer. Literalmente. Eu fazia jornalismo, eu me formei em jornalismo. Começamos bem. Comecei em jornalismo lá em 2000, daí eu fiz meu mestrado em cinema. Tem mestrado em cinema, para você ter ideia. Legal, cara. Cinema documentário brasileiro, adorava cinema. Só que daí
eu sempre tive aquela veia de querer ser... Você é de São Paulo mesmo? Eu sou de Piracicaba, interior. Piracicaba. Tem o pessoal de Casabranca, tem o pessoal de Piracicaba. Piracicaba é a terra do peixe e da cachaça. E tem uma faculdade muito boa de jornalismo lá que chamava Unimap. Hoje, infelizmente, fechou a porta. Mas eu fiz essa faculdade, daí saí buscando, já com aquela veia de querer ser um jornalista investigativo, queria mudar o mundo, aquela ânsia de querer falar para todo mundo. Jornalismo investigativo, uma época, assim, era muito forte, né? Tinha nomes muito fortes, assim, no mercado. Poxa, a gente ainda tem o Cabrini, tem várias pessoas muito qualificadas. Lá, que tinha, como é que é o nome dele? Gil Gomes. Gil Gomes. O Gil Gomes era um pouco mais sensacionalista. Sensacionalista, não era investigativo. Investigativo, a gente tem o Caco Barcelo, tem pessoas que são maravilhosas que fazem investigativo. Que era o quê? A gente buscar e atrás do que estava acontecendo para poder fazer denúncias. Não só tragédia, né? Tinha outras coisas envolvidas. E daí eu entrei muito na questão política. Eu comecei a trabalhar em jornais pequenos do interior, e daí eu fazia investigação sobre questões que aconteciam nas prefeituras, e o que vinha? Muita questão de corrupção. Eu nunca vou esquecer um cara, não sei nem se está vivo ainda, o apelido dele era Toninho 10%. Eu falava, mano, pelo amor de Deus. Aí a gente pegou todas essas informações, e eu tinha cara para pôr no jornal. Os donos do jornal queriam morrer comigo. E daí teve uma vez uma prefeita do interior que até me chamou, fui fazer uma entrevista com ele, porque tudo que eu fazia era da forma mais correta possível. Buscava o outro lado para ouvir. Até porque o jornalismo não tem que ser sério, né, cara? Tem que ser sério, tem que ouvir todos os lados. Você direciona uma sociedade, você direciona uma geração, não adianta. Se não tiver base, se não tiver informação, vocês aí que estão acostumados com os fake news aí, ó, pega essa visão do Paulo aí, ó. Pode tirar várias vidas. A gente teve o caso da escola de base, que depois qualquer coisa eu conto. Mas daí cheguei para esse prefeito, foi entrevistar ele. Antes disso, sempre gravava. Antes de começar, ela falou, tá gravando? Eu falei, não. Então, moleque. Ele falou um palavrão, na verdade. Moleque, não sei o quê. Se você quer acabar comigo, eu acabo com você antes. Eu tenho mais poder que você e conheço sua família, sei onde você mora. Daí já ficar com medo. Daí eu saí desse jornal, fui para outro jornal em outra cidade. Daí era um portal. E daí, junto com o jornalismo investigativo, eu comecei a fazer assessoria de imprensa também para o Senac. Que legal. Enorme, uma empresa enorme, maravilhosa de trabalhar. E daí, fazendo esse jornalismo aí, veio também o prefeito daquela cidade e fez a mesma coisa. Teve um problema, na hora que eu comecei a fazer umas matérias, o dono da cidade falou, Paulo, eu estava no Senac, lá no interior, ele liga para mim, Paulo, vem para cá urgente que minha família está correndo risco por causa de você. Aí expliquei, tudo que eu tinha feito fiz corretamente, então não deu problema nenhum. Mas aí, para não correr mais risco, falei, vou seguir essa linha da assessoria de imprensa, que eu já tinha pegado gosto por isso. E daí eu montei minha empresa. No meio do show do Arnaldo Antunes, encontrei um cara que fez faculdade comigo. E vamos montar uma empresa. E ele conhecia, e aí começa a interagir a minha história com a Confip. Ele estava numa empresa que fazia a assessoria de imprensa para a Confip. Que é a empresa que você atua até hoje. Atua até hoje. Isso aí foi em 2004, 2005. Daí a gente montou essa empresa e daí ele começou a fazer, daí ele não conseguiu mais fazer, eu vim para São Paulo para fazer cobertura dele na Confip. Então eu vim para São Paulo em 2005, meu único cliente, ele tinha mais clientes e eu tinha a Confip. E daí fui crescendo, hoje eu já estou com 15 clientes, o Paulo, que era meu sócio, seguiu por outros caminhos, estou sozinho com uma equipe. Legal, cara. Peguei a Confip desde o começo, desde que eu comecei a fazer o trabalho de assessoria de imprensa, a Confip é a minha casa. E é difícil de você, assim, quando a gente fala desses temas mais técnicos, assim, não é um tema muito agradável aos ouvidos e aos olhos, né? As pessoas falam que contabilidade, eu falo isso pra todo mundo vira pra mim e fala assim, a contabilidade é um mal necessário, Assim, você não sabe que a contabilidade é capaz de fazer na sua vida, é por isso que ele fala que é um mal necessário. Quando eu comecei a trabalhar na Confip, eu queria morrer, cara. Eu não entendia nada. Eu lembro que fui fazer uma matéria sobre uma coisa que eu achava super importante, daí eu fui ver que não tem... Hoje eu entendo muito sobre contabilidade. Hoje já conhece, né? Não adianta. A gente faz aquelas reuniões lá, pode ver que eu consigo acompanhar o que estão falando. O raciocínio, mas, né? Apesar que agora já não sei mais nada. Depois que entrou a reforma tributária e a Confip está super atualizada sobre isso, mas para eu me atualizar dentro de um conceito que eu não entendo tanto, é complexo. Mas eu falo, no começo eu olhava, gente, como esse pessoal consegue escolher para fazer contabilidade na vida? Eu não sabia, hoje eu entendo que é legal pra caramba, é necessário, é uma coisa que alavanca o negócio. Uma empresa que tem uma contabilidade bem feita, dá muito resultado. E eu aprendi também outra coisa, tem mídias especializadas nisso. Tem pessoas que leem sobre isso e que procuram isso. O empresário tem a dor dele, que é pagar menos imposto. Claro. E aí vem um pouco do que a gente estava falando. Como a gente se comunica?
A gente não se comunica por se comunicar, só a gente tem que saber o que a pessoa quer escutar. Sempre que eu vou fazer uma assessoria de imprensa, eu não quero saber o que o cara quer vender, muitas vezes. Eu quero entender o que o público dele quer escutar. Que é isso que eu tenho que escrever. É isso que faz a diferença. Então, daí eu comecei com a Confip, e daí fui crescendo, fui trabalhando aqui e fui desenvolvendo várias coisas. Pegando um pouco mais de corpo ali, entendendo como que o Brasil se comunica, como que o Brasil entende. E a assessoria de imprensa mudou, né? Igual tudo mudou no mundo, a assessoria de imprensa antes era o que? Era telefone. Com internet hoje, mandando cara. release. Imagina, mandava release de papel. Teve a época que era isso aí, mandava release de papel, marcava reunião com o jornalista. Hoje em dia, uma ou outra a gente consegue até marcar, mas é muito mais difícil você marcar uma reunião com o jornalista para ele visitar você. Por quê? Porque, as redações reduziram muito. Então, eles estão super carregados de informações e tal. Então, para ele sair, para ir bater um papo com você, tem que ser ou fora do expediente ou uma coisa muito importante. Então, a gente vai se ajustando isso. E vem a internet. A internet começa a mudar tudo isso. Acelerar. O jornalista recebe muita informação de muitos jornalistas ao mesmo tempo. E daí você começa a vender uma coisa que é muito mais importante do que qualquer outra coisa que uma empresa pode vender. É isso. Conteúdo de qualidade. É isso. Isso rola em muito podcast, muito corte no Instagram aí, né? Que corte no Instagram acabou virando... Corte no Instagram, LinkedIn, essas redes sociais aí, acabou virando um grande meio de comunicação, né? E tem algo que eles falam, né? Quem é mais... Qual que é o lanche que é mais gostoso? O McDonald's ou o Madeiro, tal. Mas o McDonald's é o mais conhecido, né? O Madeiro é o mais gostoso, mas o McDonald's é o mais conhecido. Então, nem sempre o mais gostoso é o que vai vender mais o mais conhecido, etc. Então, hoje com a internet tudo isso acelerou, né? Então, hoje o cara, ele quer se posicionar bem, ele precisa ser rápido. Ele precisa ter um profissional que consiga fazer a leitura de uma forma muito bem direcionada, precisa entender o público dele de uma forma muito veloz para que ele consiga conectar no coração desse cara, porque senão alguém vai conectar. Exato. E vou um pouco além. A gente falou muito da empresa aqui, mas você, como um funcionário, como um colaborador de uma empresa, você tem que começar a pensar nisso com muita seriedade. Porque quando a gente pensa, quem que uma empresa vai promover? Quem fala melhor, quem se posiciona melhor, quem tem as ideias mais claras, quem se comunica melhor, quem de repente saiu na mídia 2 ou 3 vezes da entrevista, é a pessoa que ele vai querer promover. Sim. É a pessoa que tem mais visibilidade, é a pessoa que tem mais credibilidade perante o outro. Eu falo sempre, volto naquele exemplo lá do Steve Jobs, não foi ele que inventou a Apple, foi um grupo de pessoas que foi atrás da tecnologia. Mas ele foi o cara que vendeu. Ele foi o cara que foi pro mercado e falou do produto dele. Mesma coisa, o Elon Musk, independente de gostar dele ou não, o cara que fala muito bem. Ele vai lá, se expõe, com aquele jeito dele. Ele se expõe, fala as coisas e põe a cara dele para bater. As pessoas estão atrás disso hoje em dia. Querem o quê? Querem ver quem está fazendo. Querem ter credibilidade da pessoa. Elas compram isso. Elas não compram mais só uma marca. Ela comprou as pessoas que estão por trás da marca, os propósitos. A gente vê case igual da Natura, que é sensacional. A Natura vende a sustentabilidade. Está crescendo cada dia mais em cima disso. Porque estudou e sabe fazer bem o que ela está fazendo. E se posiciona bem na mídia em cima disso. Só que não é fácil chegar na mídia. Não é fácil sair para dar uma entrevista. Tem todo um processo atrás. E é esse o papel da assessoria de imprensa. A gente da assessoria de imprensa nada mais é do que uma conexão entre a empresa, o jornal e o público. A gente cria o que é a comunicação inteligente da minha empresa, que o jornalista vai querer comprar ou o entrevistador vai querer entrevistar, que seja uma coisa que o público vai querer ler lá no fundo. O ponto final sempre é o público. Sempre é o leitor, sempre é a audiência. Tipo, eu posso vir aqui falar um monte de coisa sobre o meu negócio de uma forma técnica e chata. Se eu não atingir o coração de quem está assistindo isso aqui, não valeu a pena ter vindo aqui. Claro, claro. Então eu tenho que falar coisas que valem a pena e que façam a pessoa que está assistindo crescer. Então o interesse é isso aqui. Por isso que a gente tem que levar muito essa ideia de todo mundo tem que aprender a se comunicar bem. O mundo hoje é de quem se comunica. Não adianta mais querer ficar fechado na concha. E a gente vê muito isso na molecada nova, até que tem essa geração, que elas estão saindo para o mundo. Elas não estão ficando só mais numa empresa, elas não se apagam, não fecham mais. Elas estão falando, olha, eu quero ir na melhor oportunidade, eu quero ver a empresa que tem mais chance, que me dá mais chance. A Google oferece... Hoje a gente vê muita Google falando que tem aquele escritório deles. Cara, tem mesmo. Isso vende eles para ser um lugar que as pessoas querem trabalhar. É uma forma de se comunicar Exato. sem destruir aquilo que construiu. Exato.
isso é muito, assim, quando eu vejo o trabalho que a gente executa na Confirp, porque eu vejo que você direciona muito bem o time lá que acaba direcionando a parte de comunicação, de imagem, etc. Eu vejo esse filtro muito interessante, assim, ó, como eu me comunicar de uma forma agradável para a grande maioria. Você não vai conseguir atingir a todo mundo, mas para o meu público, né, sem destruir aquilo que eu construí até hoje. Então, você pega a Google, que ela tem hoje uma estrutura super disruptiva, né, onde o cara ele pode ir de bermuda, tal, e etc. Isso não destrói a imagem do Google. Ao contrário, por uma visão um pouco mais moderna, por uma visão mais tecnológica, isso, na verdade, ele acrescenta algo para aquilo que eles fazem. Mas a Confirp mesmo passou por uma evolução muito grande de imagem, por causa até desse avanço. Se a gente fosse... Quando eu trabalhei na Confirp, eu ficava lá 3 dias por semana. Era obrigatório usar terno e gravata. Você lembra disso, não lembra? Eu cheguei lá, tava acabando esse processo lá da Confirp de terno e gravata. Era, porque a contabilidade era isso. Mas a formal, contabilidade né? era terno e gravata. Depois, a gente começa a romper um pouco a contabilidade para ser uma coisa mais estratégica, uma coisa mais descolada até. Hoje, vou falar para você que hoje a contabilidade é descolada. E a assessoria de imprensa entra nisso, Paulo, também? Lógico que entra. A gente estabelece o tom de voz, a gente estabelece como a pessoa vai falar, para onde ela vai falar, que jeito ela vai falar. Tudo isso está dentro de um planejamento de assessoria de imprensa também. Lógico, não vem da assessoria de imprensa. Tá. A assessoria de imprensa vai e entende com o cliente o que ele quer e depois disso a gente constrói. Porque se você pegar uma assessoria de imprensa que fale você tem que falar isso, isso, isso dessa forma, começou errado. Legal, legal. Porque você não está olhando para você. Ele está olhando para o que o mercado faz. E igual a gente falou no começo, o que vende? O que vende é a minha essência. O que vende é meu diferencial. Eu tenho que ser capaz de entender o seu diferencial e vender. Não o contrário, não tem que chegar com uma fórmula pronta. E o grande erro hoje das pessoas, da maior parte das pessoas que contratam qualquer produto de comunicação, é que elas estão acreditando em fórmulas prontas. Elas estão acreditando no fácil. E não existe fácil em comunicação. Cara, aí você falou um negócio aí que é sensacional, assim, que é um ponto que eu acredito, né? Hoje existem muitas soluções de prateleira. Hoje existem muitos cursos que você vira e diz assim, raça aqui que aquilo que serve para você serve para mim. Quando se trata de negócio, o que faz diferença na competitividade, né, não no que é commodity, né? Não que é commodity. Você está comprando vidro, é vidro. Pronto, não tem diferencial no vidro. Vidro é vidro. Tênis é tênis. Pronto, tênis é tênis, pronto. Mas usou, o que vai fazer a diferença na competitividade, viu, Lucas? É exatamente o diferencial. E o diferencial que você está falando é quando você contrata um profissional, que ele não vem com uma solução de prateleira. E foi por isso que a Confirp ela começou a desenvolver áreas específicas de contabilidade. Então hoje a gente tem a parte do Smart, que é para pequenas empresas. Hoje a gente tem a parte do Growth, que é para empresas que estão crescendo. A gente tem a parte do Result, que são empresas que precisam de um atendimento maior, que são empresas ali de lucro real. A gente tem o Outsource hoje, que cuida só da parte de sistemas integrados. A gente também tem empresas médias e grandes empresas que não têm um sistema integrado, mas ela precisa de uma contabilidade que seja mais personalizada, né? Porque a Confirp ela quer entender exatamente o que aquele cara precisa. E o profissional, como você, como eu, como advogado, se ele não bate o olho, se ele não tem a sensibilidade para poder pegar esse diferencial, ele não consegue levar o cliente ou a empresa ou o negócio pro lugar onde ela deveria. Eu não consegui impulsionar aquilo que a empresa tem de melhor. Exato. Se eu não entendo o meu negócio, se eu não entendo o negócio do meu cliente para fazer uma assessoria de imprensa, se eu não entendo qual é o público dele, tipo, agora a gente está falando muito sobre a reforma tributária. Na verdade, agora a gente está falando muito sobre imposto de renda. Se vocês entrarem na televisão hoje, nos principais portais do Brasil, vocês vão ver a Confirp lá dando entrevista, falando sobre os assuntos, respondendo perguntas sobre imposto de renda. Porque a gente já virou um dos maiores especialistas do Brasil sobre o tema. Agora, se eu não me especializar também sobre o que eu estou falando, se eu não souber o que eu estou falando, eu me perco. Igual você falou no começo. Quem quer falar sobre tudo, não fala sobre nada. É isso aí. Quem não tem uma especialização, e isso é importante. Hoje a gente vê na internet, muitas pessoas querem falar, elas entram lá e querem ser estrela da internet. Cara, ser uma pessoa que tem 10 milhões de seguidores, é igual você ser um milionário. É muito difícil isso. Então não acredite nisso. Não acredite que você vai ter que fazer um trabalho muito bem feito e se esforçar todo dia. Não existe fórmula mágica. É que as pessoas têm que entender que se comunicar não é falar. Não adianta você... O mais importante de se comunicar é chegar é isso aí. no outro. É igual eu falei para você. Se a pessoa que está escutando hoje esse podcast sair daqui e falar, olha, entendi um pouco do que o Paulo falou, eu já estou realizado. E toda palestra, todo cliente meu que dá palestra, eu falo para esse cara, o que vocês têm que fazer é impactar a pessoa saindo de lá com
sabendo que ela vai ter alguma solução. Ah, mas eu estou entregando a forma, porque tem muito isso também. As pessoas, quando vai falar assessoria de imprensa, as pessoas, mas eu vou entregar o meu modelo de trabalho, eu vou entregar o jeito que eu faço as coisas. Cara, eu estava conversando outro dia com outro cara que é empreendedor sensacional. Ele falou, cara, enquanto eu estou mostrando a forma que eu faço hoje, eu estou pensando no meu amanhã. Então a pessoa está pensando em me copiar. Na hora que ela conseguir me copiar, eu já estou fazendo outra coisa. É isso aí. E é isso que é legal. Eu sou referência de boas práticas. Só que eu estou sempre olhando para frente. Na verdade, quando você fala aquilo que você tem de bom da sua forma, existem coisas que só você vai conseguir fazer desse jeito. E quando você fala sobre o que você é, do jeito que você faz e o outro que ele tenta copiar, é uma forma de você ganhar tempo. Ganhar tempo não é ficar escondido. Exato. Muito pelo contrário, é aparecer. E quando a gente alimenta e a gente educa o mercado, a gente cria um mercado muito mais saudável e a chance da gente crescer é muito maior. Porque a gente tem aquela visão muito antiga que, olha, eu tenho que crescer sozinho, eu tenho que guardar informação. Não, o mundo hoje não é mais guardar informação. O mundo é... Tanto é que as grandes empresas que fazem IPO, que abrem para o mercado, elas têm que fornecer toda a informação dela, divulgar publicar tudo. E sai um monte de matérias dessas grandes empresas na mídia, falando sobre se ela cresceu, se ela diminuiu. Até muitas vezes você aparecer em uma fase não tão boa é interessante, porque você se posiciona. E aí tem até um produto da assessoria de imprensa que chama gerenciamento de crise. Gerenciamento de crise. Que é o quê? Porque muitas vezes vão ter problemas na empresa. Quando o cara tá ruim, ele precisa falar isso de uma forma mais tranquila, é isso? Não só isso. Não, se você está na sua empresa lá, de repente acontece um acidente, vamos pensar numa desgraça bem absurda. Entrou um cara que foi demitido e não está feliz, ele entrou e deu um tiro em 3 pessoas. Isso é uma baita crise. Eu pensei no extremo, gente. Isso daí Mas pode acontecer. Isso sim é para um Gil Gomes. Daí é Gil Gomes. Só que daí aí entra também o papel da assessoria de imprensa, que tem que já consolidar todas as informações rapidamente e posicionar a empresa, que ela tem que saber responder sobre isso, que é melhor ela responder do que se esconder. Porque uma empresa que se esconde perante um problema, ela dá a voz para os outros. Ela não dá a posição dela. Então, primeira coisa, já passei por vários gerenciamentos de crise. Graças a Deus, na Confirp nunca teve esse problema. O que você está querendo dizer é que quando a empresa ela não se posiciona, ela dá a oportunidade das outras pessoas falarem o que quiser. Exato. É isso. Exato. Saquei. O que acontece? Peguei. Se você teve um problema e explodiu, saiu na mídia esse problema, você fica quietinho. Você vai, não vou falar nada, não tenho nada a declarar. Tudo que falarem é verdade. Tudo que falar é verdade. Eu não estou me posicionando. Agora, se eu me posicionar de forma firme e rápida, eu vou conseguir minimizar ao máximo os problemas. Só que daí você tem que ter estratégia para isso. Geralmente a pessoa só pensa no gerenciamento de crise na hora que acontece a crise. Só que o papel de um assessor de imprensa é já ter pensado em tudo isso. Na hora que acontece uma coisa errada, a gente já está com a resposta na mão. Tá, uma pergunta, Paulo. Assessoria de imprensa. Não vou perguntar para você se ela é importante para a empresa, porque eu tenho certeza que você vai falar que sim. Se eu falasse que não, também estava dando tiro no meu próprio pé, né? Eu tenho certeza que você vai falar que sim. Mas ela vai ter um impacto muito maior na proteção da marca ou na construção da marca? Por que eu estou te falando isso? A gente tem dentro do nosso range ali de clientes, né? E eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo, né, tem empresas de pequeno, de médio, de grande porte e que tem a oportunidade de se posicionar, de se proteger, já construir uma marca e quer proteger aquela marca ou posicionar aquela marca de forma diferente. E tem pessoas que estão construindo esta marca. Onde que você entende, como profissional desta área, que cabe bem uma assessoria de empresa? Eu acho que é até importante dentro de um lado consultivo, de você mostrar para esses profissionais, para esses empresários, quais são os caminhos que eles podem seguir tendo uma assessoria de empresa ao seu favor, né, dentro daquilo que ele está fazendo. Então, na verdade, a assessoria de empresa vai entrar em qualquer momento, em qualquer empresa. Você é marqueteiro, hein, meu? Não é isso. Mas depende muito mais da cabeça do empreendedor do que como utilizar, do que a ferramenta em si. E é isso que eu falo. Já teve vários clientes que eu fui que eu falei, não vou fazer isso, não vai dar para fazer assessoria de imprensa para você. Porque a pessoa não estava preparada, ela não tinha entendimento do que era, por mais que eu explicasse, ela não ia aceitar. A assessoria de imprensa é o quê? É uma coisa que não é fórmula mágica para nada, não é de hoje para amanhã já vou vender. A assessoria de imprensa é uma construção diária. É o quê? Buscar... Você não vai sair. A Globo não vai procurar você no primeiro dia que você começa a ter uma assessoria de imprensa. Muito pelo contrário. Demora um tempo muito grande para você ter staff e moral com os meios de comunicações para sair na Globo. Você pode ter o melhor assessor de imprensa do mundo,
que sou eu. Brincadeira. Você pode ter a melhor assessor de imprensa do mundo. Boa. Mas se o cara não tiver um conteúdo a melhor bom, empresa de contabilidade do mundo. Exato. Faz essa também, né, Paulo? Também, mas aí é fácil, né? Porque ela tá na Globo já. Faz tempo. Ó. Só esse ano ela já saiu na Globo, na Record, na SBT, nas principais revistas, nos principais jornais, sabe tudo. Então quer dizer que ela... Se não é das melhores, se não é a melhor, eu acho que tá entre as 3 melhores. Quando você fala de comunicação, sim, né? Não tem o que falar. Exato, comunica muito bem. A Cofip sempre teve isso. Mas o que acontece? A maturidade da pessoa ao contratar uma assessoria de imprensa. Ela tem que saber que ela vai ter que falar na mídia, ela vai ter que dar entrevista, ou vai ter alguém preparado para isso, vai ter alguém capaz para se posicionar. Precisa também do quê? Ter conteúdo. Muitas vezes a pessoa não sabe o que é conteúdo. Eu abri um bebedouro na minha empresa, não é um conteúdo de mídia. E muitas vezes as pessoas pensam isso. As pessoas pensam que o que é importante para elas é importante para o outro. E não. O que é notícia? É o que impacta o outro. E é esse pensamento que a gente tem que ter na hora que a gente está fazendo assessoria de imprensa. Então tem todas essas preocupações. E eu falo muitas vezes, pequena empresa que está acreditando que a solução dela vai ser isso... Eu geralmente já saio fora, porque eu não vou dar o resultado para ela, ela vai ficar insatisfeita e eu também. Ela tem que entender que é um pacote. Ela tem que entender que é um pacote que vem junto. Tem outras coisas que ela vai ter que fazer junto. E marketing não é um investimento só em assessoria de imprensa, só em site. Marketing você tem que investir em várias áreas ao mesmo tempo para você conseguir ter uma visibilidade legal. Então, isso é complexo. E igual você falou, não tem uma fórmula pronta para qualquer um. Não tem. E aí quando a gente pensa em construção, é aí que você entra nesse processo de posicionamento. Amanhã para você poder ter visibilidade, você precisa começar a construir agora. 10 anos, ele vai ser 10 anos em qualquer momento. Exato. Você começando agora, você começando daqui 2. Então... É isso que as pessoas não têm essa percepção, né, cara? A pessoa fala, a gente vai para... Não, cara, você começando aqui... Exatamente. Se você começar daqui 1 ano, você vai fazer 10 anos daqui 1 ano. Então, assim, você precisa começar a estruturar daqui para frente, né? Então, você que hoje tem uma empresa e você quer construir uma marca, você quer posicionar uma marca, você precisa pensar que você precisa começar com profissionais te estruturando, organizando. Isso na parte de finanças, na parte de contabilidade, na parte fiscal, na parte de marketing, na parte de assessoria de imprensa, como que o mundo vai te ver, como que o mercado vai te ver. Então, esse vem a parte da construção. E assim, você falou uma coisa muito legal um pouco anteriormente, que é aquele negócio da pessoa pegar cursos rápidos e tal. Cara, pega curso, aprende, só que não pensa que você vai fazer. Entenda que o curso que você está fazendo é um aprendizado para que você não entre como leigo para discutir esse assunto, porque a gente não sabe, cara, desculpa. Eu muitas vezes não sei o que está acontecendo no mundo da comunicação. De repente chega uma ferramenta nova, chega um TikTok da vida, chega uma coisa que muda totalmente. É isso. Então busca aprender um pouquinho. Eu tenho um cliente meu que ele é pequeno e ele fala, mas eu gosto da assessoria de imprensa porque a assessoria de imprensa não faz eu vender, mas na hora que eu estou vendendo, ela faz o diferencial, porque eu estou com vários outros clientes que têm a mesma, outros concorrentes que têm a mesma estrutura que eu. Só que na hora que eu começo a mostrar para ele, para esse cliente que eu quero fechar, que eu já saí em tal jornal, tal coisa, tal outro, eu já ganhei mais frente que os outros. Ele olha para mim, pô, se eu for fechar pelo mesmo preço, eu vou fechar nesse que eu confio mais. Pelo menos o mercado olha para ele. Se é para... Você não pensa a história, que você vê a pessoa saiu na Globo, a pessoa saiu em tal lugar. Opa, essa pessoa sabe um pouco mais do que o resto. Sim. Eu costumo falar, cara, assim, a dose do remédio, ela pode ser a solução ou pode ser o veneno, cara. Exato. Né? O remédio, ele pode ter esses dois lados, vai depender muito da dose que você consome, né? Então a gente tem que pensar muito bem nisso, né? E quando a gente fala de construção, né, para mim é muito claro quando você diz que não dá para você simplesmente se basear e achar que você vai contratar um assessor de imprensa e ele vai resolver todos os seus problemas. Não. Que ele vai construir uma marca, a partir de agora você vai ser um McDonald's, o Google, uma Coca-Cola. Não, é uma construção. Existe uma construção nesse processo. Igual a contabilidade. Você não vai contratar uma contabilidade, você vai mudar. Se você tiver todos os seus processos bagunçados, não vai rolar. A partir de agora vamos sair tomando decisão porque você contratou uma contabilidade. Não, é uma construção também, né? Por mais que você contrate com o FIP, você não vai conseguir solucionar os seus problemas se você não for organizado. Coisas você muda rápido, tem coisas que você vai precisar um pouco mais de organização e de estrutura e deixar as coisas acontecerem. Na assessoria de imprensa também é muito isso. Muitas vezes a gente consegue fazer uma comunicação rápida aqui, mas a gente tem que capacitar também a pessoa para falar na mídia. Porque é difícil chegar no jornalista. O jornalista recebe mais ou menos umas 1000 mensagens por dia. O que vai diferenciar? Quem tem a melhor mensagem, a melhor coisa para contar e também a pessoa que fala melhor. Se eu fechar com uma entrevista pro cara para falar na Globo e o cara vai lá e começa a gaguejar,
eu perco totalmente a moral com a Globo. A Globo não vai procurar mais esse cara. Você como assessor e a empresa também, como marca. Poxa, eu lembro uma vez que tem uma pessoa que é sensacional, um dos maiores jornalistas do Brasil, que chama Marcos Aidar, que é da Globo. E o Aidar tem aquele jeitão dele, Paulo, ó. E daí fechei com ele uma entrevista para um cliente meu, que já não é mais cliente, ainda bem que esse aí era um problema. E foi a Globo lá, na hora o cara ficou com medo e fugiu. Ô Paulo, o cara foi embora. Falei, aí eu aprendi. Isso aí já foi acho que um segundo, terceiro cliente meu. O cara ficou com medo de falar na Globo, foi embora. Eu fiquei assustado. Eu falei, cara, se eu não treinar a pessoa que eu tô levando para dar entrevista para aprender a falar também, eu tenho um grande problema. É porque é um ganha-ganha, né? É um ganha-ganha, todo mundo tem que ganhar. É. Desse dia ligou para mim, pô, Paulo, o que você vai fazer tal? Eu fiquei assustado. Até hoje eu acho que foi a pior falha minha na assessoria de imprensa foi essa. De ter colocado um cara que não era preparado para dar uma entrevista na maior rede de televisão do país e o cara foi embora, fugiu pela porta dos fundos. Não, entender essa preparação e esse preparo ele faz toda a diferença. E tem uma coisa também, a gente errei naquele momento, hoje não erro mais. E aí isso é o segredo da vida, você errar e daí ter todo mundo que vai dar a entrevista, o que acontece? Morre de medo. Cara, treina. Começa já em casa, pega um gravador, começa a filmar. Porque daí você vai ver seus erros e não tem que ter medo do erro. E hoje, Paulo, com essa transformação digital, né, e você é um cara que você passou por vários momentos, várias gerações aí da comunicação, hoje com essa transformação digital, você acha que as empresas elas estão mais adeptas a essa questão de dar entrevista, de falar, de conversar? Por causa das redes sociais, elas acabam exigindo um pouco, né? O cara fala um pouco mais ali no Instagram, é claro que é um pouco diferente, né? Mas também é uma praça pública, né? Porque você está dando oportunidade de todo mundo te apedrejar, de todo mundo te criticar, de todo mundo falar daquilo que você está fazendo. Você acha que hoje, né, com essa transformação digital, as empresas estão um pouco mais... São os dois lados, né? O público está um pouco mais acessível a esse tipo de comunicação, eu como consumidor, e as empresas também estão um pouco mais dispostas a entrar também nesse tipo de comunicação? Com certeza, as empresas estão muito mais expostas e por isso nasce um risco. Porque elas estão dispostas e muitas vezes não estão preparadas. Igual a gente falou antes, porque a disposição... Claro. Uma pessoa disposta, sem um motivado, sem direção, é a pior coisa que tem para uma empresa. Daí você começa a cometer erros, você começa a cometer falhas que você pode prejudicar seu negócio. E aí você destrói o negócio. Então, tá motivado? Vamos estudar sobre isso? Vamos ver o que é o melhor caminho para você? Só a motivação não serve, mas estão muito mais motivados, estão buscando muito mais isso. Eu comentei com você, principalmente no pós-pandemia, eu vejo um acrescento das pessoas que querem se posicionar. As pessoas querem muito estar participando de podcasts, igual que o Pode Contar, que é sensacional. Depois, se você quiser participar do podcast do Pode Contar, entre em contato com a nossa equipe de comunicação. Tá o Lucas aqui, tá a Jade aqui também, a galera tá aqui. E você vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre você aqui no nosso podcast Pode Contar. E o podcast é legal pra caramba, porque quando você faz um podcast, você tem comunicação para um mês, mais ou menos, das suas redes sociais, para tudo que você vai utilizar, você consegue fazer os cortezinhos e vai mandando pro pessoal para você vender. O cara é bonito, viu? Porque se o cara é feio assim que nem eu, o pessoal não fica postando muito não, viu? Posta, pessoal. E tem isso também. As redes sociais... tem isso o quê, Paulo? Tá em brincadeira? Tem a questão da pessoa. Independente se é feio, bonito, eu sou feio pra caramba, aí fica aparecendo. Independente da sua beleza, qualquer coisa, poste a sua imagem. As pessoas estão atrás da imagem da pessoa. Porque elas cansaram daquelas publicaçõezinhas, sabe? Tudo... dura, reta. Padronizada, padronizada. Não, elas querem ver a pessoa falando, elas querem escutar mensagens, desde que as mensagens tenham qualidade. Então você tem que ter essa preocupação também de não é só falar. Elas querem se ver, falar né? com qualidade. Isso aí. Só que daí você quer falar, você vai começar um projeto para falar em público. Daí você vai falar, igual eu falei para você antes, você começa a falar assim, com depressão, a pessoa vai falar... Você já mostra que a sua empresa, quando a gente fala de marca, Exato. quando a gente fala de marca, você faz uma associação muito grande daquilo que você está falando, daquilo que você está divulgando com o que a sua empresa é. Então as pessoas já associam assim, essa empresa deve ser lenta, essa empresa deve ser lenta, essa empresa deve ser um pouco devagar, essa empresa talvez as soluções não sejam não são tão enérgicas quanto que a gente precisa. Olha como que as pessoas associam com facilidade, principalmente o consumidor, né? Exato. Quando a gente faz o media training, a gente fala para as pessoas, tem algumas coisas básicas, tipo, a gente fala para a pessoa, nunca fale mal de outra empresa no meio de uma entrevista ou num podcast. Porque quando o João fala mal de Maria, a gente sabe mais de João do que de Maria. A gente tá vendo uma pessoa invejosa, então, cara, evite falar mal do outro.
Fale bem de você. Cara, a Jogue o comunicação que fala você muito. tem de comunicar de positivo. Evite também frases negativas, jogar para baixo, o rancor, o ódio. Não. Se comunicar é falar com felicidade sobre o que você gosta, sobre o que você vende com propriedade. E é isso que eu acho que é o grande diferencial. As pessoas querem entrar muitas vezes para começar a falar, elas querem falar sobre coisas que elas não entendem. Não, se você fala sobre o que você entende, se você vai dar uma entrevista sobre qual a sua área de atuação, você não vai ter problema. Agora, se você for dar entrevista sobre você como contador, vai dar entrevista sobre mecânica, não, engenharia nuclear, possivelmente você não vai dar uma boa entrevista, acredito. Não sei se você estudou já sobre isso, Não. mas a pessoa Acredite, que não estudou não. não vai, então. Então a gente tem que pegar e falar sobre o que a gente conhece. E ponto fundamental, estudar e ler sempre. Ninguém é detentor da verdade. Tem aquelas pessoas que acham que porque elas construíram um grande império, elas podem falar mais que todo mundo. Não, cara, você tem que aprender sempre. Eu tenho um empresário que eu conheço, cara, e ninguém percebe, mas ele sabe tudo sobre o mercado. Só que sempre que eu trombo ele, eu vou no cliente, eu chego cedo também, né? Eu chego lá às 6 horas da manhã, ele já tá lá estudando, ele já tá lendo. E daí falam, por que ele é diferenciado? Ah, o cara é excepcional. Não, ele é um cara aplicado. Ele é excepcional, mas ele é excepcional também no foco dele, do querer aprender. Então, Paulo, a gente está no movimento agora no mercado, até principalmente da assessoria de imprensa, até falando um pouco sobre o futuro da assessoria da empresa, de imprensa, da comunicação. Mas a gente está no movimento hoje que a gente está falando muito sobre chat GPT, inteligência artificial, onde os empresários, executivos, eles entendem que essa é a melhor forma de comunicar e que eles não vão precisar mais de um profissional que ajudem eles a direcionar, porque hoje a inteligência artificial já faz tudo por eles. É assim mesmo que funciona? Como que você vê hoje o futuro da assessoria de imprensa, do direcionamento, do posicionamento de marca com essas inteligências artificiais e com essas plataformas que ajudam a divulgar, né, mas sem o direcionamento exato? Cara, essa pergunta sua é muito legal, cara. Tem várias camadas. Primeiro, a gente tem que entender que o que Vamos lá, a gente tem 2 horas aí de podcast, Exato. fica tranquilo. O que é inteligência artificial? A inteligência artificial é uma ferramenta que vem para ajudar a gente, desde que a gente saiba utilizar ela com inteligência. Porque a inteligência artificial, a inteligência não é dela, a inteligência é nossa. Tudo que está saindo que a inteligência artificial está buscando já foi pensado pelo homem antes. Então ele só está buscando nas redes sociais o que já foi pensado anteriormente. Certo. Só que muitas vezes ela faz o quê? Ela faz uma visão rasa em cima daquilo. Ela não vai a fundo. Tipo, se eu perguntar hoje para a inteligência artificial, me explique o que é Split Payment, que é a ferramenta nova da reforma tributária. Ela vai dar uma resposta que não vai ser nada comparável com o que vai ter no Brasil agora. Hoje ela vai te dar essa resposta. Pode ser que daqui uns anos Daqui pode ser que ela vai ter. ela vai ter uma resposta muito mais direcionada porque ela vai ser treinada. Só que se eu perguntar hoje para o Carlos, para o Richard, o que é Split Payment, eles vão me explicar com propriedade. E daí aí que vem a questão. O jornalista nunca foi a pessoa que escreve. Ela foi a pessoa que pergunta. Ela tem que saber perguntar para depois escrever. Ela tem que saber pesquisar, olhar para depois fazer isso. E é isso que a inteligência artificial não tem. Então, a inteligência artificial vem para ajudar, para agilizar, tipo, revisa esse texto. Mas, em contrapartida, ela nunca vai dar o toque final, inteligência, o coração. E daí eu estava conversando outro dia, tem um programa que eu apresento também que chama Papo de Aliado, que é do Grupo Alliance. Depois segue lá, gente, Papo de Aliado, com 2 L's, no YouTube. Eu faço meu merchan também, tá vendo? E lá eu estava conversando com o Gustavo Moraes, da UITEC. Lucas, consegue um pouco de água para mim, por favor? E ele estava falando que agora já saiu a versão do ChatGPT que é mais burra do que a anterior. Eita! Porque o que acontece? O ChatGPT ele vai começar a se alimentar do que o humano traz. Sim. E daí ele começa a partir para outra questão, dele começar a criar em cima do que ele já criou. E depois quando ele começa a criar do que ele já criou, não consegue mais criar coisa nova, porque não tem mais coisa. E quem cria coisa nova é orgânico, é o homem. Então, tem essa questão. Então é legal pra caramba a inteligência artificial. Tá ajudando a assessoria de imprensa desde que você use com inteligência, mas tem que ter moderação. E não pensa que ela vai salvar a sua vida, cara, porque se você começar... E tem tão uma coisa legal na assessoria de imprensa, que tem uma amiga minha, chama doutora Rosa Esborja, da Bicudo. E ela fala sempre... Ela estava falando para mim que agora pessoas que utilizam inteligência artificial para fazer petição, para fazer texto jornalístico, para fazer texto publicitário, já estão sendo processadas por plágio. Por quê? A inteligência artificial foi lá buscar
a informação dela em outra campanha que já existia ou em outro texto que já existia e copia sem citar a fonte. Então, se eu conseguir perceber que é um texto meu que a inteligência artificial utilizou, eu posso processar. Não, e faz sentido, faz total sentido. Assim, hoje eu enxergo a inteligência artificial como uma revolução para tirar da gente ali, né? A gente percebe que tem de tudo, né? Você pega a inteligência artificial para poder montar PowerPoint, né? Então ele ajuda você muito nessa parte mais operacional, né? Mas eu vejo em muitos casos, né? Em muitos profissionais utilizando, que eles têm ali o cinto de utilidade do Batman, né? Aquele cinto de utilidade que sai com todas as... Que tem o negócio que sobe parede, que dá tiro, que faz o cinto de utilidade, mas às vezes falta repertório, as pessoas não sabem como aplicar. Né? As perguntas, elas não são as melhores, as pessoas não conseguem tirar o melhor do ChatGPT, por quê? Porque não tem essa bagagem, né? Que é a leitura que traz, não tem essa bagagem que é você escutar um podcast de qualidade que traz, não tem essa bagagem que é a experiência do dia a dia que traz. E a inteligência artificial, ela vai te ajudar a chegar no resultado a partir do momento que você consiga direcionar ela. Senão, você vai simplesmente alguém que repete uma coisa que é falada e você não domina aquilo que você está fazendo. É que eu falo, eu posso pedir para o chat, olha, faz um post sobre contabilidade hoje. Ele vai fazer um texto. Totalmente superficial, totalmente vago. Agora eu posso falar, ó, faz um texto sobre contabilidade hoje, pensando na evolução que tem a contabilidade, que tem a questão agora da reforma tributária, que as contabilidades estão cada vez mais tecnológicas. Eu ponho um monte de elementos, daí pode ser que tenha um post legal. Mas porque você tem repertório. Porque eu tenho repertório, porque eu sei. E você sabe o que você quer falar, você sabe onde você quer chegar. Aí você tem todo aquele cinto de utilidades ali, usa as ferramentas que você tem para poder trazer o resultado que você precisa. E daí volta um pouco no que você falou no começo. Eu tenho que saber o que eu sou. Eu tenho que entender o que minha empresa é, quais são meus valores, qual é o meu propósito. Eu sempre falo para a pessoa, quando ela for dar uma entrevista em nome de uma empresa, vá fixo na cabeça qual é o propósito da empresa. Porque geralmente a pessoa pode travar, pode gaguejar, acontece. Agora, quando você está com o propósito fixo, você volta para ele. Na hora que você travou, você volta para o propósito. Então, tipo, a Confip, ser referência em contabilidade, é a missão, valor, agora eu não lembro agora. Mas se eu volto para isso, que eu quero ser referência em contabilidade, eu não vou dar voos muito longe da contabilidade, eu volto para a contabilidade, que é meu porto seguro. E de contabilidade, eu sei que você entende mais que todo mundo, Carlão. Eu sei onde eu quero ir. E você sabe onde você quer ir. Aí você consegue responder. Você não vai responder sobre política econômica no exterior. Não, você pode falar da contabilidade em cima disso. E é isso que vende. As empresas têm que tomar muito cuidado. Eu quando vou num cliente, a gente tem um hábito de falar para eles, é que assim, uma startup, ela toma decisões mais rápidas porque ela não está preocupada em perder, porque ela não ganhou nada, né? Mas talvez o seu negócio aí, ele tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos de estrada. Você tem que se preocupar muito em perder aquilo que você construiu. O seu market share, você tem que se preocupar como que está a sua imagem no mercado e aquilo que o Paulo disse, né? A assessoria de imprensa muito bem estruturada, junto com o marketing, junto com um produto muito bem feito. Porque não adianta nada você ter assessoria de imprensa e você ter assessoria de imprensa só para poder falar das mancadas que você deu no mercado, né? Ou só as coisas ruins que você ofereceu para o mercado. Você tem que ter assessoria de empresa para os dois lados. Ninguém acerta sempre, né? Uma assessoria de empresa é para poder te ajudar a impulsionar aquilo que você tem e uma assessoria de empresa também é para proteger aquilo que você já construiu para que coisas pequenas não se tornem coisas grandes, né? E você que está nos assistindo aí, não perca essa oportunidade de estruturar isso, porque vai fazer diferença para o seu negócio, para o seu dia a dia. E a imagem da sua empresa é construir uma imagem igual construir um prédio, cara. É tijolinho, 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 tijolinho. Só que destruir é igual destruir um prédio também, cara. É um boom só. Rápido, né? Você fez uma besteira, não soube se posicionar direito, falou errado. O que você vê de gente que fala besteira na mídia? A gente teve até um pessoal de cursos que teve aí outro dia que falou uma questão machista e tal. Acabaram com ele teve que sair de CEO da empresa. E tem vários casos em cima disso que as pessoas se colocam mal na hora que vão falar. E em cima disso, elas vão pagar por isso. Não adianta só ser bom. Você tem que mostrar... Você tem que saber falar, você tem que mostrar que você é bom e também mostrar que você não tem um lado ruim. Porque se eles descobrirem que você tem um lado ruim, também vão te punir por causa disso. E não tá errado. Até o seu ruim tem que parecer bom. Exato. É isso, é saber fazer essa imagem. É isso que as pessoas não sabem a maior parte das vezes. Elas acham que falar é o boteco. Não, cara, tem tudo. As grandes pessoas, os grandes nomes
estudam tudo que eles estão falando antes. Uhum. Eu falo, as pessoas criam a jornada de herói delas. Você pega qualquer empreendedor, ele cria a história do que ele quer, porque ele está aqui. Nenhuma história é fácil. Olha, meu pai era dono, daí ele passou para mim. Eu vi um monte de cara que tem um pai como dono que ele fala, não, daí eu estava lá em crise e tal, porque as pessoas querem isso. Elas querem uma boa história. Então você tem que começar a contar boas histórias. É que na verdade é o case, né? Uhum. Assim, se você passou por isso, né, eu entendo que você tem experiência o suficiente para poder ensinar como eu vou passar também. Então isso faz muita diferença, né? E Paulo, que dica que você daria para esses caras aí que querem começar uma estrutura? Qual dica que vocês dariam? Eu sei que você falou de muita coisa, assistam cursos, fiquem bem embasados, domine o seu negócio, mas o cara ele quer estruturador. Quais são os cuidados que você dá? Como um resumo de tudo aquilo que a gente disse aqui, quais são os cuidados que você dá para esse profissional que quer começar essa área, que quer começar a atuar nessa área ali dentro da estrutura, dentro da empresa dele? Quais são as dicas, os riscos e por onde que ele começa? Cara, o começo é procurar aprender, igual eu falei para você. Achei que você ia falar, me procurar. Conteúdo, mas pode procurar também, .inicialassessoria.com. Aí, entrou lá, já entra lá, já pega meu contato. A gente vai colocar aqui já entra nas redes sociais, no episódio, legal. Já deixa tudo certinho lá e a gente vai dar um suporte para você. Mas busque conteúdos, busque entender o que você quer de comunicação, o que sua empresa vende e a partir disso, monte um plano. Isso, qualquer negócio, serviço, indústria, loja, educação, loja de varejo, tem que ter um plano de comunicação. Ah, mas uma loja de varejo dificilmente vai ter um trabalho tão específico de assessoria de imprensa. Ela pode ser quando ela cresça um pouco e vai franquear. Agora, pode ter uma ação em redes sociais. Então, você tem que primeiro entender o que é seu negócio. Olha para ele, ver o que cabe mais e não acredite na opinião de qualquer um. Não acredite no que as pessoas falam, eu estou fazendo desse jeito, está dando certo. Porque as pessoas estão falando, sempre vão falar que está dando certo o negócio dele. Então, o segredo é o quê? Entender o seu negócio e daí procurar pessoas que são comprometidas. É igual eu falei, várias vezes já cheguei para pessoas e falei, não, para você não é esse caminho, você não tem que fazer assessoria de imprensa, você tem que fazer outro caminho. E não tem nada de errado nisso, porque aí eu crio confiança. Então, esse é o nosso papel, é ensinar para que quando a pessoa me contrate, fique igual com o Felipe, 20 anos comigo. E esse é o segredo. Quando você faz uma decisão consciente, tudo muda. Muito bom, muito bom. Paulo, passa aí os seus contatos aí pro pessoal aí que está nos assistindo, suas redes sociais, para a galera te seguir, compartilhar. Bom, meu contato é .inicialassessoria nas redes sociais também. Entra lá, .com no site, .inicialassessoria.com. Então é só entrar em contato, pode também me chamar, que a gente conversa, faz todo esse papel para vocês sem compromisso nenhum de entender o seu negócio e ver qual é o caminho. Tem muitos caminhos no mundo para você divulgar a sua marca, só que você tem que escolher esse caminho, não ficar olhando o que os outros estão falando. E quando você acertar, você vai ter muito resultado. Igual a Confip tem, tá bom? Igual a Confip tem. Paulo, muito obrigado, cara. Mais uma vez eu quero te agradecer Carlão, por brigadão mesmo, cara. Você ter aceitado o convite aí. Conta Show sempre de bola, comigo, se muitos precisar. insights, deu para entender muito bem tudo aquilo que a gente precisa fazer. E você, mais uma vez, quero te pedir para que você curta, compartilhe, conte para quem você quiser e ajude mais pessoas a crescerem através desse podcast, através do Pode Contar. E eu quero te agradecer a presença e a audiência também. Pessoal, até mais.